Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Nós estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui pela TV Cultura Vale do Aço. No programa de hoje, nós recebemos o convidado Norton Cardoso Almeida, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Você já pensou em dizer assim, vamos sair da caixa, sair do Vale do Aço e buscar emprego no setor de petróleo? No momento em que a indústria de transformação deixa de ser a principal geradora de postos de trabalho no Vale do Aço, algumas alternativas podem garantir uma carreira profissional com boa remuneração e em grandes empresas fora daqui. Como conseguir isso? É a resposta que nós vamos buscar no programa de hoje. Norton, obrigado pela presença aqui no Cultura Entrevista. Obrigado, Alex. Obrigado aí aos telespectadores da TV Cultura. É um privilégio para a gente estar aqui na nossa terra, tendo a oportunidade de trazer informações da nossa atividade lá na Bacia de Campos e poder também indicar caminhos para a nossa gente aqui da terra que eventualmente precisa e quer participar desse boom, que é o boom do petróleo que está acontecendo no nosso país. O Norton fica mais tempo fora do Vale do Aço e foi uma dificuldade trazê-lo aqui, porque tivemos que coincidir a agenda aqui da gravação do programa no fim de semana com a vinda dele aqui para visitar os familiares. O Norton, como é que é a sua história? Você saiu de Ipatinga, foi trabalhar lá na Petrobras, na Bacia de Campos e acabou diretor do Sindipetro Norte Fluminense. Como é que foi isso? Sim, isso foi uma história interessante. Eu sempre tive uma militância política aqui na região, mas nunca imaginei em estar trabalhando ou estando no movimento sindical. Mas uma coisa acaba levando a outra, e não é diferente quando o sindicalista mexe com o político, quando o político mexe com o sindicato. Eu passei no concurso da Petrobras em 2004, então fui para Macaé, trabalhando embarcado, continuando a morar aqui em Ipatinga, como até hoje eu moro, e nós, então, fomos convidados em 2008 a participar da chapa, que era uma chapa de aliança entre a CUT e a CTB. Então, fui convidado pela CTB, representando a CTB na chapa do sindicato em 2008. A partir daí, nós fomos reeleitos em 2010 e fomos reeleitos agora, mês passado, para um mandato agora até 2017. Bom, e o pré-sal? Muita gente falou assim, invenção, é apenas uma falácia governamental. Qual que é a realidade do pré-sal hoje, esse projeto de exploração de extração de petróleo em alto mar? O pré-sal não só é uma realidade enquanto fato, como também já é uma das grandes fontes de petróleo no Brasil. Hoje, para você ter ideia, 600 mil barris de petróleo por dia são tirados no pré-sal, já naqueles campos que estão sobre a administração da Petrobras, sobre a operação da Petrobras, e recentemente nós tivemos aí o leilão de Libra e, mês passado, a concessão da parte da cessão onerosa para a Petrobras. A cessão onerosa é aquele parte dos campos que ficaram acautelados com a União e que ela poderia, por lei, ceder para a Petrobras enquanto operadora, e isso ela fez. Uhum. E o refino? Só o pré-sal são 600 mil barris, que são extraídos. Onde que é feito o refino desse petróleo ou ainda é vendido pela Petrobras? Olha, parte ainda é vendido. É claro que do pré-sal, por ser tratado um petróleo de melhor qualidade, com um grau de API muito interessante, que é um índice que estabelece o nível de se o óleo é pesado ou não, e as nossas plantas de refino elas são para óleo leve, e o pré-sal é predominantemente óleo leve. Então, esse óleo do pré-sal é refinado já majoritariamente nas nossas unidades. O restante, que é o chamado petróleo pesado, ele ou é misturado com petróleo que é comprado no exterior, ou então ele é vendido, E aí faz aquela conta de venda de petróleo pesado, que é um pouco mais barato, compra de petróleo leve para fazer a mistura e refinar nas nossas refinarias. Só que o Brasil também é o único país do mundo que está construindo pelo menos 4 refinarias. Existem 2 refinarias já em andamento, que é o Copérgia no Rio de Janeiro, a refinaria de Pernambuco, e 2 projetos que já estão caminhando, que são as refinarias Prêmio, no Maranhão e no Ceará. Bom, tem um aspecto positivo nessa história toda, que é uma exigência em lei de compra de conteúdo local para a montagem desses equipamentos, tanto de navios, plataformas, das plataformas fixas e também das refinarias. Está funcionando bem? Sim, isso aí é um ponto muito importante. Com a indústria de petróleo ela é interessante, porque ela traz a reboque vários outros setores de trabalho.
E uma delas é o setor naval, né? Só como ilustração, eu estive na inauguração da P50. Na época eu estava na plataforma que eu sou lotado até hoje, que é a P43, e foi feita uma solenidade quando a P50 chegou no estaleiro Mauá, lá em Niterói. E um dos empresários do setor naval, no discurso dele foi algo assim muito interessante. Ele falou que há 2 anos atrás, isso foi em 2007, há 2 anos atrás, perdão, isso foi em 2004, 2 anos atrás ele tinha ido lá, naquele estaleiro, Mauá Jurong, e tinha 5 funcionários, que eram 5 vigilantes. E naquele dia tinha fechado 5.000 trabalhadores para trabalhar nas plataformas que estavam lá. Então é algo muito importante. É claro que isso tem um problema também político, porque isso é uma decisão estratégica, né? Há um grupo que pensa que é mais interessante você comprar fora, porque é mais barato, às vezes é mais rápido. Só que se você pensar estrategicamente, não só a empresa, mas o país, você fomenta a atividade econômica no Brasil, além de que você também cria tecnologia nacional. Então isso é importante, é algo que, por exemplo, nós, os petroleiros, defendemos com muita garra. É a manutenção do conteúdo local, né? Existe até dentro da estrutura da própria Petrobras quem defenda o contrário, mas nós somos, junto com os metalúrgicos, com o pessoal do eletromecânico, nós somos assim defensores árduos da lei que prevê o conteúdo local. Agora mesmo as empresas do setor metal mecânico do Vale do Aço lutam para serem inseridas nesse contexto, a produção de equipamentos para a Petrobras. Não é isso? Agora tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa. Tem que exigir das nossas lideranças que dê condição, né? Algo muito revelador dessa situação é um voo, né? Uma rota aérea que nós tínhamos direto com o Rio de Janeiro, que não por coincidência onde está a Petrobras, onde está todas as outras empresas, né? Porque hoje você tem várias empresas operando na nossa costa, e nós tínhamos um voo direto, que ia logo pela manhã e retornava à noite. Esse voo, simplesmente, a partir da fusão das 2 empresas aéreas que atendiam a região, ele foi cancelado. E hoje, para você se dirigir ao Rio de Janeiro, você perde parte do dia e não consegue voltar no mesmo dia. Quer dizer, não tem voo direto mais, hoje tem que sair do aeroporto de Santana do Paraíso, vai para Confins, sim. De Confins voa para o Rio de Janeiro. Sim. Antigamente chegava a que horas? Chegava em torno de 7h20 e já estava no centro do Rio de Janeiro, no aeroporto de Santos Dumont. E hoje, com essa troca em Confins, chega... O mais cedo que você chega é 1h da tarde, meio-dia, alguma coisa, 1h. Os gargalos já começam a ir na infraestrutura de logística, de transporte, de pessoal, hein? Exatamente. Imagine só. De empresários, de investidores. Isso. Quem pensa em negócios com a Petrobras, então, são 2 possibilidades. Primeiro, ir para trabalhar efetivamente na empresa ou nas subsidiárias ou prestadoras de serviço. E a outra é ir para lá trabalhar com um negócio próprio, não é isso? É uma empresa, como eu te falei, demanda fornecimento tanto de mão de obra quanto de equipamento em todas as áreas. Ela atua em toda a cadeia produtiva. Então você pode ter pessoas que vão lá para fazer negócio, para oferecer serviços enquanto empresário e o trabalhador propriamente dito. Passei recentemente em São Mateus, no norte do Espírito Santo, lá existe uma mudança do cenário econômico do lugar em função das atividades do Petrobras num campo de petróleo que existe lá em cima. Ocorreu mesmo em Campos e Macaé? Campos e Macaé já há mais tempo, né? Lá você tem unidades que operam há 30 anos. Então, quando elas chegaram lá, elas mudaram realmente o cenário da cidade. Isso é uma promessa para o Espírito Santo, que hoje é o 2º estado que mais produz petróleo no Brasil, né? E é uma promessa também, e principalmente na Bacia de Santos, naquela região ali do norte de São Paulo, né? Onde, como eu falei já, está o Campo de Libra e a seção onerosa que vão começar a ser produzidos. Legal. Olha, nós vamos agora um rápido intervalo. Logo na sequência nós voltamos com a seguinte conversa. Que tipo de trabalho, que tipo de atividade que gera oportunidade vaga lá no litoral nesse projeto do pré-sal? Norton vai nos explicar daqui a pouco. Um minuto só. Muita gente já está lá trabalhando, aproveitando essas oportunidades. E quais são as outras que você pode aproveitar? Um minuto só.
Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista, que hoje recebe o Norton Cardoso Almeida, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Antes de vir aqui para o programa, dei uma pesquisada nos dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, e lá é o seguinte: de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, a indústria de transformação, que é formada pela siderurgia, metalurgia e os prestadores de serviço desses segmentos, demitiram no Vale do Aço, ou seja, houve um saldo negativo de 3.093 postos de trabalho, só em Patinga. Já neste ano, no acumulado de janeiro a junho, dados do CAGED mostram uma variação positiva entre contratações e demissões na indústria de transformação da região, com 751 postos de trabalho. Lembre-se que no ano anterior foram mais de 3.000 postos. Ainda que os dados sejam positivos em 2014, os empregos gerados este ano são insuficientes para empregar todos aqueles que saíram no passado. Para onde vão esses trabalhadores? Bem, os setores do comércio e serviço fecharam 2013 com uma variação positiva, mas de apenas 345 postos, ainda insuficientes para todos aqueles que saíram em 2013. Isso sem contar o quadro de 2012, quando esse balanço de admissões, a diferença entre admissões e demissões fechou negativo em 1.200 postos de trabalho. Essas reduções, por exemplo, da indústria de transformação, elas começaram lá em 2012, prosseguiu em alta em 2013 e agora em 2014 é que dá uma arrefecida. Aí vem uma outra situação ainda mais preocupante. O setor do comércio, que em 2012 e 2013 apresentava uma variação positiva nas contratações em Patinga, no acumulado de janeiro a junho de 2014, apresenta uma variação negativa de 529 postos de trabalho. Ou seja, traduzindo tudo isso aí, está sobrando trabalhador no Vale do Aço. E aonde que a pessoa vai arrumar emprego? O Vale do Aço ele tem essa característica, né? Ele tem a possibilidade de fornecer mão de obra qualificada, né? Pelo próprio aspecto da região de ser uma região com muitas siderúrgicas, que investiram em muita qualificação, a própria rede de ensino técnico que aqui existe, e não raramente a gente encontra trabalhadores na Bacia de Campos oriundo daqui. Uma curiosidade que aconteceu na nossa eleição é que um jovem apareceu no aeroporto lá no Farol de São Tomé, no heliporto na realidade, e falou que queria se associar ao sindicato, não tinha tido tempo, era recente na empresa e na cidade dele não tinha como ele levar a ficha de filiação. Se eu podia pegar aquela ficha e tal, eu falei, não, você pode me encaminhar de alguma forma e tudo mais. Eu, por curiosidade, perguntei, vem cá, e você mora em que cidade? Ele falou, moro em Patinga. Eu falei, é mesmo? E qual bairro lá? Ele falou, moro no bairro Ideal. Falei, qualquer coisa você vai no Veneza, entrega lá em casa, que é onde eu moro, né? Então existe muita gente. Então, hoje devemos ter aí perto de 80 funcionários próprios, né, petroleiros da Petrobras, e alguns outros tantos, ou muito mais que isso, de terceirizados, né? Aqui, oriundos da nossa região. Toda atividade profissional? Toda atividade. Hoje, uma outra característica da Bacia de Campos é que ela passa por um período de revitalização. E o que é isso? Até algum tempo atrás, a Petrobras focou muito na produção. E o sindicato contestava muito esse foco na produção, enquanto as unidades ficavam depreciadas por uma série de medidas que a gente contestou na época, inclusive até com interdição de plataformas pela ANP, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela própria Marinha.
nós conseguimos que a Petrobras mudasse um pouco o foco e priorizasse, nesse momento, a preservação e a revitalização das plataformas. Com isso, ela lançou ao mar 7 unidades de manutenção e segurança. Os antigos flotéis, né? Hotel flutuante, né? Que tinha aí na década de 70, 80. Então, ela contratou 7 UMS, Unidades de Manutenção e Segurança, que hoje cada uma delas tem em torno de 500 trabalhadores. Portanto, 3.500 trabalhadores cuidando exclusivamente da preservação e revitalização das unidades que já existem. E aí você tem caldeireiro, pintor, mecânico, né? Pessoal da área elétrica, pessoal de instrumentação. Então, há uma gama muito grande de funcionários trabalhando nessas OMS. E, fora isso, a possibilidade de você ter concurso público, né? Saíram recentemente da empresa 8.000 funcionários num programa de desligamento e nós já cobramos da presidente Graça a recomposição desse pessoal, né? É claro que aí você tem que ver o resultado da eleição, porque eu acho que muita coisa no setor petróleo está em ritmo de espera, porque depende do resultado da eleição. Se um grupo político ganhar, se outro grupo político ganhar, aquele que tem uma vocação mais de priorizar o conteúdo local, aquele que quer primeirizar, aquele que quer terceirizar. Então, isso vai depender também do resultado da eleição, obviamente, já que o governo federal é quem controla a empresa. Nós percebemos que do ano passado para cá eles tentaram colocar na agenda política, aliás, conseguiram colocar na agenda política, os políticos brasileiros, toda uma discussão aí sobre Petrobras, compra que não deveria ter sido feita, gastos excessivos, uma série de coisas. Você acha que isso deve interferir de alguma forma no resultado da eleição? Sim, a Petrobras ela é uma referência para qualquer governo, né? Alguns dizem que ela é maior do que o governo, né? E às vezes nós temos problema com isso enquanto sindicalista, né? Enquanto sindicalista, às vezes nós temos problema com essa ideia de alguns gestores que a Petrobras é maior até do que a lei, né? Infelizmente a gente tem esse problema. Porém, a gente também, e é contraditório, né? O petroleiro, acho que ele tem essa característica contraditória, né? A gente briga às vezes com a Petrobras, mas somos aquele que mais defende a Petrobras. A gente quer as coisas corretas na Petrobras. E a gente entende que hoje a Petrobras ela está sendo vítima, isso é fato, né? De um ataque especulativo e político, né? Especulativo pelas razões de sempre, né? O especulador quer fazer fortuna rápido. E político por causa do processo eleitoral. Então, isso é do jogo, infelizmente. E político, como você fala, político partidário, que é pior, né? A política é a arte boa de governar, de administrar, enfim. Bom, nós temos aqui um vídeo, é um vídeo institucional, nós vamos usar essas imagens aqui só para que as pessoas tenham uma ideia. É a montagem de uma das plataformas, é a plataforma 62, a P62, só para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando aqui, o que move essa indústria do petróleo, a quantidade de gente que precisa para operar uma situação dessa. Essa é a plataforma 62. O Norton, tudo isso aí é a mão humana por trás fazendo acontecer esse projeto, não é isso? Sim, é uma mobilização muito grande de trabalhadores no estaleiro. A P62 ela foi construída na Bahia, né? Uma coisa interessante também, essa política da empresa, né? Claro, orientada aí pelo governo, de estar diversificando a produção de plataforma. Essa feita na Bahia, é feita em Pernambuco, essa foi feita em Pernambuco, na Bahia foi feita a Pra 1, né? Essa foi feita em Pernambuco, tem algumas que estão sendo feitas no Rio Grande do Sul e, evidentemente, no Rio de Janeiro. Você falou que trabalhou embarcado, né? Como é que é a vida dentro de um navio desse aí? Olha, a vida do trabalhador embarcado, ela é interessante, porque quem trabalha embarcado obrigatoriamente tem uma vida dupla. Tem a vida no trabalho, onde ele tem uma comunidade onde ele convive por 14 dias, e a vida fora, no caso do trabalhador Petrobras, ele tem 21 dias de folga. E o trabalhador terceirizado, ele tem apenas 14. Né? É uma demanda nossa tentar equalizar essa situação, mas ainda não conseguimos. Mas a gente vive, como eu disse, uma vida dupla, né? Comunidade, com os companheiros de trabalho, 24 horas, e o que é também bem singular é viver com perigo também 24 horas. É o que eu queria falar aqui, é diferente de tudo, é diferente de trabalhar numa usina siderúrgica, estática, uma indústria mecânica parada ali no distrito industrial. Aquilo ali é uma indústria funcionando, flutuando sobre o Oceano Atlântico. Sim.
Tem a parte de hotelaria, né, onde fica o pessoal hospedado, vamos dizer assim. Quantos homens, no mínimo, dentro de um navio desse? Olha, uma plataforma igual o P62, essa que está aí no vídeo, ela deve ter em torno de 150 trabalhadores, né, até 200 trabalhadores permanentemente. Não dá para todo mundo se conhecer assim também nesse tempo? Rapaz, acaba que fica conhecendo sim. Nem que seja se esbarrando, mas acaba conhecendo. Né? Então, nós temos casos de casal que trabalha, né? Marido e mulher, que trabalham junto em plataformas. Né? É algo também muito interessante. Eu já conheci pelo menos 3 casos de marido e mulher trabalhando em plataforma. Olha que coisa curiosa. As brigas não param nunca. Até dentro do navio a plataforma. E a qual distância em média que ficam esses poços de exploração de petróleo? Olha, você tem as plataformas de águas rasas, que são as plataformas fixas, elas ficam em torno de 30 quilômetros da costa, alguma coisa. P62, eu já estive nessa plataforma, ela fica em torno de 150 quilômetros da costa. Só chega lá de barco ou o transporte é por helicóptero? Apenas helicóptero. Tá. Antes havia o pessoal terceirizado e iam muito de barcos, né, os antigos catamarãs. Mas nós conseguimos, né, a mobilização dos trabalhadores conseguiu acabar com esse tipo de coisa, porque um catamarã para chegar numa distância dessa leva 5, 6 horas, é uma coisa muito absurda. Tempo. De helicóptero, quanto tempo? Em torno de 40 minutos, 1 hora de voo. Ok. Bom, essa, portanto, é a montagem da plataforma, que já está em operação. Você falou que a P62 está em operação onde? Ela foi locada, né, na bacia de Campos. Nós, inclusive, tivemos um problema sério. Nós pedimos a interdição dessa plataforma pelo Ministério do Trabalho e Emprego, porque, infelizmente, ela foi mandada para o mar incompleta. É algo que a gente tenta combater também, essa política de mandar plataformas incompletas para o mar. Olha que situação. Norton, vamos falar um pouquinho agora sobre o tema principal aqui da abertura do programa, postos de trabalho. Esse pessoal que perde emprego no Vale do Aço, que precisa arrumar aí uma nova colocação no mercado de trabalho, que tipo de vaga que hoje é gerada pela indústria do petróleo? Olha, é basicamente a mão de obra que uma indústria normal tem, né? E aí, com algumas particularidades de caldeiraria, de pintura, encanador. E aí é necessário algumas qualificações, existem alguns requisitos, né? Aqueles que trabalham com manutenção, caldeireiro, eletricista e tudo mais, é importante que ele tenha certificado a Abraman, que é a Associação Brasileira de Manutenção. O pintor, é importante ele ter o certificado Abraco, né? Que é a Associação Brasileira de Corrosão, ou curso do SESI, né? E existem outras qualificações, né? De ensaios não destrutivos, enfim, para cada uma das atividades, seja na área industrial propriamente dita, né, como soldador, caldeireiro e tudo mais, ou até mesmo na área de apoio. Quer dizer, é aquilo que você falou no começo do programa, tem que fazer o dever de casa para aproveitar essa potencialidade do negócio petróleo. Sim. Não é? Olha, vamos a mais um rápido intervalo, nós voltamos aqui para a sequência dessa conversa com o Norton, 1 minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos, atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista. Eu lembro o contato com o programa, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Vale do Aço. Fico muito honrado, muito satisfeito de saber que o programa é assistido por todos os lugares que nós vamos. Estivemos em Timóteo no fim de semana e lá encontramos alguns amigos que nos acompanham aqui pela TV Cultura Vale do Aço. E antes de vir para gravar a entrevista, eu lia que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decretou na sexta-feira, dia 8 de agosto, que a epidemia de febre hemorrágica pelo vírus Ebola
registrada em 4 países da África Ocidental, é emergência de saúde pública de alcance mundial. A Libéria, a Serra Leoa, a Guiné-Conakry e a Nigéria são os países em que as pessoas morrem com esse vírus Ebola, que é conhecido desde 1976. O que não dá para entender é o seguinte: quase 40 anos depois, um homem que investe bilhões de dólares em pesquisas espaciais não consegue conhecer nem o que há na Terra. Parece que essas epidemias, dengue, ebola, AIDS e outras tantas doenças, é um negócio muito lucrativo para a indústria farmacêutica, né? A indústria coloca os interesses do poderoso capital acima dos interesses da vida dos países inteiros. E vira e mexe, esses fantasmas aparecem e a cura nunca aparece, né? São o que eu chamo de fantasmas da humanidade, Norton. Todos os dias nós percebemos esses fantasmas por aí. Até o fantasma da censura. Você acredita num negócio desse? Em pleno século XXI, nós temos que conviver com vírus Ebola, o fantasma da censura. Quer dizer, tem umas coisas que parece que não mudam no mundo, né? Não mudam no Brasil e não mudam no mundo, né? Essa questão da censura na comunicação é uma coisa da maior gravidade possível, né? O jornalista sempre tolhido em algum lugar do seu dever de informar, e a informação é um dever do jornalista, da instituição chamada imprensa. A informação é um direito da população, a população tem direito de saber das informações de forma correta, apurada. E uma coisa eu te digo: quem dissemina esses fantasmas por aí cria uma dívida impagável com a humanidade. Se você não acredita em mim, pode anotar aí que você vai ver sempre alguém pagando por enganar as pessoas, por disseminar as inverdades, por disseminar a censura, disseminar esses vírus por aí. Há até suspeita de que esses vírus, supervírus que surgem de vez em quando, fazem parte de um projeto muito maior, que é uma guerra biológica, justamente para estimular a produção depois da vacina, dos tratamentos. Bom, vamos saber. Porque eu espero que não chegue no Brasil o Ebola, hein? Porque já temos problema com a dengue. Exatamente. Temos problema com a dengue. E a verdade é outro negócio também, né? A verdade ficou um produto muito custoso. As pessoas que falam a verdade costumam pagar muito caro. Você tem medo de falar a verdade, Norton? A gente tenta sempre falar a verdade, né? Depende da situação, né? Mas é arriscado, né? É arriscado. Aqui em Patinga tivemos problemas sérios com isso, né? Por parte, inclusive, da imprensa. Pois passado recente, muito triste, inclusive, né? Nós tivemos aí o caso do Rodrigo Neto, que apurava informações muito delicadas aí com relação a crimes cometidos por determinados grupos policiais e acabou pagando pela própria vida, um caso que está muito mal explicado até hoje. Até hoje. Já vamos aí praticamente para 2 anos, em março do ano que vem completa-se 2 anos, até hoje não se sabe o mandante, não se sabe exatamente a motivação do crime. Não é? O Norton, vamos voltar a falar aqui do assunto petróleo, né? E quais que são, qual é o cenário mundial do petróleo? É um negócio que vai durar muito ainda. Quem pensa em ir trabalhar com um negócio chamado petróleo pode ter uma boa expectativa de um negócio que vai durar muito tempo ainda? Sim, o petróleo ainda tem muita vida. Ainda tem muita vida pela frente. Eu te faço essa pergunta porque fala-se muito hoje em fontes alternativas de energia, né? As fontes alternativas, elas são boas enquanto fontes complementares. Agora, a fonte de energia, principalmente para sistemas complexos, ela não sai muito de 3, que é energia hidrelétrica, energia térmica e energia nuclear. As energias de base são essas 3. Sim. Energia eólica, energia solar, elas são muito interessantes enquanto energias complementares, porque elas têm um problema de estabilidade, elas têm um problema de custo ainda muito interessante, né? E no cenário mundial, naquilo que diz respeito diretamente ao setor petróleo, o que a gente vê enquanto novidade é o que está havendo nos Estados Unidos, que é o gás de xisto, né? Nós havíamos comentado alguma coisa. Esse gás de xisto são pedras gasosas que são fraturadas e é feito, então, a coleta desse gás. Você vê que, por conta disso, os Estados Unidos já reduziram o seu consumo de petróleo importado aos níveis da década de 90. Então, você vê que é uma fonte energética importante para aquele país. E, no médio prazo, os Estados Unidos pretendem ficar absolutamente autônomo de petróleo do exterior, com a utilização do gás de xisto. Aqui no Brasil tem. Inclusive, existe um leilão do gás de xisto que já foi feito, o Ministério Público barrou, porque é uma energia também muito controversa. Existe uma possibilidade de contaminação do lençol freático por conta da extração desse gás de xisto.
né? Existem cidades nos Estados Unidos que parece que estão sofrendo com contaminação do lençol freático por causa disso. E aqui no Brasil, por ainda não se ter estabelecido uma metodologia de exploração desse gás, o Ministério Público entrou embargando a exploração dele. Certo? Então, mas do ponto de vista de petróleo, a China, por exemplo, ela tem a sua matriz energética baseada no carvão, que é extremamente poluidor e além de ser um produto muito complicado de se extrair. Nós vemos aí direto problema em minas, principalmente de carvão, na China, né, de desabamento, de morte de trabalhador. Tivemos a questão dos mineiros lá no Chile. Isso. Então, é uma fonte de energia muito complicada. E a China tem como plano estratégico como está a matriz energética de carvão para petróleo, que ainda é uma energia poluidora, obviamente, toda energia fóssil é poluidora, só que comparando com carvão, ela é menos poluidora. Então a China tem essa intenção de mudar o protocolo energético de carvão para petróleo, o que dá uma sobrevida ainda muito grande para o setor. Enquanto isso, o plano da Petrobras é aumentar a produção de petróleo. Sim. O plano estratégico da Petrobras, em 2020, está produzindo 4 milhões de barris de petróleo. Hoje produzimos em torno de 2 milhões de barris. Então, só para você ter uma ideia, para ela poder cumprir, ela vai ter que colocar 24 plataformas em operação. Hoje nós temos em torno de 50 plataformas de produção, né? E olha que 50 plataformas, você tem aquelas plataformas que a gente fala que produz barril, não é barril, produz balde, né? Ela tem uma produção muito pequena. Eu tive recentemente na plataforma que ela produz 2.500 barris por dia e está para ser desmobilizada até o fim do ano, ou seja, ela vai sair de operação. E nós vamos colocar, a Petrobras pretende colocar 24 plataformas de alto volume de produção, coisa de 180 mil barris, 150 mil barris de petróleo por dia, para alcançar essa meta de 4 milhões de barris de petróleo por dia. Ou seja, do ponto de vista de oportunidade de emprego, é um negócio interessante para se pensar. Sim. Ser pensado pelos trabalhadores. Sim, se preparar, se qualificar. Isso. E aqueles que querem fazer um concurso da Petrobras, né, preparar e esperar que os concursos sejam editados, né, que é a cobrança que a gente tem feito. Tem algum concurso em aberto atualmente? Não, hoje não, até por questão de impeditivo legal em função das eleições. Só o ano que vem, então? Só o ano que vem. Havia uma promessa de lançar um edital com contratação a partir de janeiro apenas. Mas, como eu disse, isso tudo depende do resultado eleitoral. Isso aí é uma discussão um pouco mais complexa. Ô Norton, nós lemos aí com muita frequência que em vários países essas riquezas naturais produzidas aí pela indústria do petróleo, pela indústria do extrativismo mineral, essas riquezas acabam retornando para a população de alguma forma. Há uma expectativa de que no Brasil ocorra o mesmo com o petróleo, pelo menos uma esperança de que isso ocorra, essa distribuição, essa riqueza ser melhor distribuída do que hoje? Sim, veja bem que com a nova lei do petróleo, né, é claro que ela não ficou aquilo que os trabalhadores defendiam. Os trabalhadores defendiam a Petrobras absolutamente pública, a volta do monopólio do petróleo, para que isso fosse uma riqueza apropriada pela população. Mas, devido à correlação de forças políticas, não foi possível, conseguiu, vamos dizer, o meio termo, que é a partilha da produção, certo? E foi criado um fundo, e esse fundo é um fundo com verba carimbada para educação, para a saúde. Então, a gente entende que nesse processo vai evitar o que houve em vários países, né, que é chamado aí do mal holandês, da doença holandesa, né, que a Holanda começou a produzir petróleo demais e acabou com toda a sua indústria, e outros países onde é feito muito, retira-se muito petróleo e aquilo retorna muito pouco para a população. Tomara que tome um caminho diferente. Esperamos que sim, né? Legal. Norton, olha, eu quero te agradecer muito pela presença aqui na TV Cultura e deixar as portas abertas para que retorne. Sim, estamos à disposição sempre. É sempre bom estar aqui, né? É sempre bom estar aqui, partinha de folga, né? Fundamentalmente isso, e poder aí, compartilhar, né, com vocês e com a nossa gente aquilo que a gente que a gente faz, né? E nós somos meio que embaixadores de Patinga lá fora, né? Isso. Outro dia eu falei com a Graça, né? Estava na reunião com a Graça, falei, estou passando lá na tua terra, né? Ela falou, você vai passar em Caratinga? Você vai em Caratinga? Eu falei, não vou em Caratinga, eu vou passar por Caratinga, né? Graça Força é aqui de Caratinga. Isso.
Eu vou, que eu sou lá de Patinga, Patinga, cidade legal e tal, mas enfim, a gente tenta levar o nome da cidade também, onde quer que a gente vá. Legal. Muito obrigado mais uma vez. E eu agradeço também você que nos acompanhou em todo o Vale do Aço. Eu quero lembrar também que a TV Cultura pode ser acompanhada online pelo site do jornal Diário do Aço, diariodoaço.com.br. Lá tem um recurso para que você acompanhe a TV Cultura Vale do Aço, de onde você estiver, inclusive de Campos, no Rio de Janeiro, viu, Norton? Das plataformas, inclusive. Das plataformas também. Tá? Consegue banda larga dentro das plataformas? Sim, temos banda larga. Maravilha, que bom. Legal, muito obrigado, até mais, tenham todos uma ótima semana.